Muitos conhecem Sodoma e Gomorra, mas quase ninguém lembra de Adma. E talvez seja exatamente por isso que sua história é tão perturbadora. Uma cidade que desapareceu quase sem deixar vestígios, mas cujo destino revela algo assustador sobre padrões de comportamento humano e consequências inevitáveis. Você já parou para pensar que existem cidades que, embora esquecidas, ainda têm lições poderosas para o mundo de hoje? Adma é uma delas. Prepare-se, o que você vai descobrir pode mudar a forma como você pensa sobre poder, riqueza e moralidade coletiva. Adma era mais do que apenas uma cidade. Era um centro de riqueza, comércio e aparente prosperidade. Suas ruas estreitas eram cheias de feiras e mercados. Casas altas e imponentes se espalhavam por toda a cidade, e praças movimentadas mostravam uma população que parecia viva, forte e indestrutível. Imagine andar por essas ruas, o cheiro de pão fresco, o perfume das especiarias importadas, crianças correndo entre os comerciantes, vozes negociando preços. Tudo parecia perfeito. Mas o que parecia perfeito era apenas uma fachada. Dentro das muralhas, a realidade era outra. Egoísmo, injustiça e violência dominavam. Os fracos eram explorados, a maldade se espalhava como uma sombra silenciosa, e o orgulho se tornava quase palpável nas ruas da cidade. E o clamor desse pecado chegou aos céus. Deus observava, atento a cada escolha coletiva, a cada ação ignorada, a cada sinal de alerta que foi desprezado. Anjos foram enviados para avisar Ló e sua família. Poucos acreditaram. E aqui está o ponto chocante. Uma cidade inteira ignorou sinais claros de destruição iminente, acreditando ser intocável. Quantas vezes em nossas próprias vidas ignoramos sinais de alerta? Quantas vezes seguimos caminhos aparentemente seguros, mas que estão cheios de armadilhas invisíveis? E então veio o juízo. Fogo e enxofre caíram do céu, destruindo tudo: casas, ruas, mercados, animais, vida humana. Em questão de instantes, o que parecia indestrutível virou silêncio e cinzas. A cidade que irradiava poder e riqueza simplesmente desapareceu. O mistério de Adma é ainda maior. Ao contrário de Sodoma e Gomorra, não há evidências arqueológicas conclusivas. Sítios sugeridos como possíveis locais da cidade ainda não confirmam sua existência de forma definitiva. É como se o próprio tempo tivesse apagado não apenas a cidade, mas também sua memória coletiva. E isso nos deixa uma pergunta perturbadora. Quanto do que parece sólido e seguro hoje pode desaparecer amanhã? Adma não é apenas um exemplo de destruição, é uma lição sobre escolhas humanas e consequências coletivas. Cada ruína invisível, cada fragmento perdido é um alerta silencioso. Padrões repetidos e decisões equivocadas podem gerar resultados devastadores. E a reflexão se torna pessoal. Quantas vezes ignoramos sinais importantes, seja em nossas comunidades, cidades ou vidas pessoais? Quantas vezes repetimos os mesmos erros, acreditando que nada de ruim pode nos atingir? Enquanto contemplamos Adma, percebemos um padrão. Não são apenas cidades que caem, mas sociedades inteiras que pagam pelas escolhas que fazem. E a próxima cidade da lista, Zeboim, trará outra lição crucial, mostrando que o padrão das cidades da planície não é coincidência, e que cada detalhe nos revela algo sobre o que leva à ruína. Você está pronto para descobrir o próximo capítulo desta história esquecida? O que Zeboim revela pode ser ainda mais chocante do que Adma. Zeboim não era tão grande quanto Sodoma ou Gomorra, mas sua influência na região era significativa. Era uma cidade estratégica, com rotas de comércio que conectavam vilarejos e centros urbanos próximos. Suas ruas eram movimentadas, com casas de pedra, pequenas praças e mercados vibrantes, onde artesãos e comerciantes vendiam produtos variados.
Para um observador, Zeboim parecia próspera, funcional e cheia de oportunidades. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, a cidade escondia padrões de corrupção e decadência. Relatos antigos indicam que o orgulho, a injustiça e o egoísmo permeavam cada aspecto da vida urbana. Os fracos eram ignorados, os injustos prosperavam e a arrogância parecia incontrolável. O clamor do pecado de Zeboim chegou aos céus, assim como aconteceu com Sodoma, Gomorra e Adma, mostrando que padrões repetidos podem gerar consequências inevitáveis. O detalhe perturbador é que, apesar de ser menor, a destruição de Zeboim foi rápida e completa. Não houve chance de arrependimento coletivo, a cidade inteira foi consumida. Fogo e enxofre caíram do céu, apagando ruas, casas e toda forma de vida. Em questão de instantes, Zeboim desapareceu, deixando apenas silêncio e lembrança. Arqueologicamente, Zeboim permanece quase um enigma. Poucos vestígios foram encontrados e nenhum site pode ser identificado com certeza como o local original. Essa ausência de evidências reais aumenta o mistério. Como uma cidade inteira pode desaparecer sem deixar rastro? E isso nos leva a refletir: quantos lugares ou sociedades hoje poderiam seguir o mesmo caminho se os erros se repetirem sem correção? A história de Zeboim é um alerta. Nem sempre tamanho ou riqueza protegem uma cidade de suas escolhas. O padrão das cidades da planície se repete. Riqueza e prosperidade exterior podem coexistir com corrupção e decadência interior. E quando a justiça é ignorada, quando a moral coletiva é negligenciada, o juízo se torna inevitável. Enquanto pensamos em Zeboim, surge outra questão provocativa. Quantas vezes ignoramos sinais de alerta em nossas próprias comunidades ou vidas pessoais, acreditando que o que é visível é suficiente? Quantas vezes seguimos padrões destrutivos, esperando que nada de ruim aconteça? Zeboim nos lembra que não é só o que vemos que importa, mas o que existe sob a superfície, onde as escolhas e os comportamentos se acumulam. E assim, ao contemplarmos Zeboim, percebemos que ainda há uma última cidade a ser revelada. Uma cidade cuja história encerra o ciclo das cidades da planície, trazendo lições finais sobre juízo, consequências e, surpreendentemente, sobrevivência. Prepare-se, o que veremos a seguir pode desafiar tudo o que você acha que sabe sobre o destino dessas cidades antigas. Chegamos à última cidade da nossa lista, Bela. Poucos lembram dela, e sua história é frequentemente ignorada. Mas é justamente aqui que a narrativa das cidades da planície se revela em toda a sua complexidade. Não é apenas sobre destruição, mas também sobre escolhas, consequências e até sobre o que sobrevive ao juízo. O que aconteceu em Bela pode desafiar completamente a forma como você vê essas histórias bíblicas. Bela era menor que Sodoma e Gomorra, mas sua localização estratégica a tornava importante. Ruas organizadas, casas de pedra simples, mercados funcionais e vizinhanças densas davam à cidade um ar de vitalidade e rotina tranquila. Ao contrário das outras cidades, Bela aparentava uma certa normalidade. Nada de extravagâncias, nada de ostentação, apenas a vida diária acontecendo de maneira aparentemente comum. Mas, assim como as outras cidades, Bela carregava seus próprios problemas: corrupção silenciosa, orgulho escondido sob uma fachada de normalidade e uma sociedade que repetia padrões destrutivos sem perceber. O clamor do pecado, embora menos evidente, também chegou aos céus. A história de Bela nos lembra que o perigo nem sempre é barulhento ou visível. Às vezes, ele se infiltra lentamente, acumulando consequências até que seja tarde demais. E então veio o juízo, assim como aconteceu nas cidades anteriores. Fogo e enxofre consumiram grande parte da cidade, deixando apenas restos e ruínas. Mas há algo que diferencia Bela.
Relatos indicam que nem todos os habitantes foram destruídos. Havia aqueles que obedeceram aos avisos, aqueles que tiveram a chance de escapar, e isso nos revela uma lição poderosa. Nem sempre a destruição é absoluta. O arrependimento e a escolha podem salvar. Arqueologicamente, Bela também é um mistério. Poucos vestígios foram encontrados e sua localização exata permanece incerta. Mas a ausência de evidências físicas não apaga o significado de sua história. A cidade nos ensina sobre o poder da escolha individual, mesmo em meio a padrões coletivos de decadência. Ela nos mostra que, mesmo em sociedades condenadas, há espaço para mudança e sobrevivência. Essa reflexão nos leva a pensar: quantas vezes ignoramos sinais em nossas próprias vidas, confiando que tudo permanecerá como está? Quantas vezes acreditamos que padrões repetitivos de erro não trarão consequências? E, mais importante, quantas vezes esquecemos que escolhas conscientes podem mudar o destino, mesmo quando tudo ao redor parece condenado? Bela encerra o ciclo das cidades da planície: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Bela, cada uma com sua própria história, cada uma com lições únicas, mas todas conectadas por um padrão: ações coletivas, escolhas repetidas e a resposta inevitável ao comportamento humano. Enquanto refletimos sobre essas cidades, percebemos que o que mais ensina não é apenas a destruição, mas o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido salvo e as consequências de ignorar os sinais. E é essa lição que levamos para o mundo de hoje. Nossas escolhas têm impacto, nossos padrões de comportamento importam, e às vezes o que sobrevive ao juízo revela tanto quanto o que foi destruído. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade, deixe seu like e se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos revelar por que e como a Arca de Noé foi construída, explorando detalhes profundos e surpreendentes dessa história milenar. Não perca! Até o próximo vídeo!